Olá, você está escutando mais um episódio do Dicotomia Podcast e hoje eu, Brena, e minha amiga Ellen vamos unir o mundo dos quadrinhos e o mundo real nesse episódio para falar de relações internacionais e cultura pop. É isso aí, pessoal. Basicamente, o episódio de hoje vai ser uma mistura de história, relações internacionais e cultura pop, que vamos utilizar os super-heróis dos quadrinhos para explicar os contextos do século XX. Isso porque eles refletem em maior ou menor grau o mundo real em que vivemos e contribuem para a popularização e a reprodução da política externa de alguns países. É importante observar que a construção dos quadrinhos e de seus personagens, desde o porte e o cor do seu figurino, pode transmitir mensagens, fazendo alusões a países e até mesmo correntes de pensamentos. Outro ponto importante é que esses personagens foram utilizados como formas de propagandas patrióticas durante o período de guerra, como veremos lá na frente com Brena. Bem, e que os quadrinhos foram uma febre entre as crianças e até mesmo entre os adultos, nós já sabemos. E até hoje ainda existem muitos fãs. Mas a fã número 1 mesmo nesse episódio é Ellen. Eu só li a Turma da Mônica em alguma época da minha infância e nunca mais abri um. Mas eu não descarto que são bem legais. Não quero criar haters, hein? E por isso que vou logo relacionando com relações internacionais. Então, os quadrinhos possuem um papel importante no âmbito internacional, porque alguns deles foram utilizados como ferramenta de poder para certos estados demonstrassem influência sobre outros, digamos, mais vulneráveis no sistema internacional. E na virada do século XIX para o século XX, surgem os quadrinhos. Alguns dizem que foi nos Estados Unidos, outros dizem que não, mas eu realmente não sei. Então eu vou deixar essa dúvida aqui para Ellen falar mais um pouco. Porém, nessa virada de século, também ocorreu diversas mudanças no cenário mundial. E posso destacar aqui que o desenvolvimento dos meios de comunicação, graças à pós-modernidade, globalização e capitalismo, fizeram girar a chave para abrir essa nova fase mundial. Agora vem a pergunta: isso pode ser mesmo considerado uma manipulação de poder dos países no âmbito internacional? Por exemplo, quando falamos em poder, talvez a primeira forma que vem à cabeça é aquela que um ator com poder legítimo de coerção vai usá-lo, ou seja, aquele poder coercitivo militar. Mas, no cenário internacional, existem outras formas de demonstrar poder. E o autor Joseph Nye denominou de soft power justamente essa forma de poder branda, aquela que o ator utiliza de outras ferramentas para demonstrar sua força, como através da cultura, por exemplo. De acordo com Nye, isso vai fazer com que as pessoas queiram exatamente aquilo que você quer. Então, dessa forma, vai ser formado o Nation Branding, que é justamente essa formação de uma imagem positiva do seu país para o mundo. Já começo a dizer que também não sei de certeza de onde surgiu, mas há indícios que a primeira história de quadrinhos de que se tem notícia do mundo foi criada pelo artista americano Richard Outcault, não sei. Vou deixar a pronúncia para alguém que souber. E foi criada em 1895. Porém, só veio ter fama e a simpatia das pessoas no século seguinte, com os personagens que a gente já conhece dos cinemas. Os quadrinhos, eles são divididos em eras, onde em cada uma é tratado de forma imperceptível os assuntos das épocas do mesmo. Por exemplo, a primeira vai compreender dos anos 30 até meados dos anos 50. A seguinte vai dos meados dos anos 70 e a terceira até o fim dos anos 80. Na Era do Ouro, a primeira, tínhamos histórias mágicas surgidas da necessidade da sociedade terem a válvula de escape após terem vivido eventos graves como a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial. A Era da Prata é marcada por histórias de ficção científicas, provenientes dos avanços que a ciência obteve a partir dessa década, com destaque para a conquista do espaço e energia nuclear. E por último, temos a Era do Bronze, que trouxe para nós conteúdos mais violentos e registros mais legitimistas devido à Guerra do Vietnã. Os precursores dos quadrinhos normalmente não conhecemos, mas são o Mandrake, mágico ilusionista que atraiu a atenção da população, e o Phantom, que influenciou na criação do Batman, trazendo os traços da máscara e por não possuir superpoderes, se baseando em sua força somente. O Fantasma, sua tradução, é, além disso, o primeiro herói fictício a vestir um traje colante que se tornou a marca registrada desses quadrinhos. O primeiro super-herói que falaremos será o inaugurador da Era do Ouro, o Super-Homem. Nesse período, o desemprego e a fome que se assolou nos Estados Unidos fizeram com que a violência crescesse exponencialmente.
E é nesse cenário que o super-homem vem para ser o salvador alienígena da humanidade. Ele carrega em si a bandeira estadunidense em sua roupa como forma de patriotismo, mas também carrega em suas ações a política do destino manifesto, aquela velha filosofia que acredita que o povo dos Estados Unidos foi escolhido por Deus para comandar o mundo. Já que até mesmo segundo seu ilustrador e desenhista Joe Shuster, o super-homem não só apoia diretamente o exército, a marinha e a aeronáutica, como também vai por conta própria para outros países para combater ditadores expansionistas e até mesmo espiões de um país fictício. Outra característica importante a exaltar o poderio estadunidense é seu corpo físico, forte, alto e malhado. Um ano depois, temos o aparecimento de outro super-herói, o Batman. Os anos 30 para os Estados Unidos foi uma época bem difícil, principalmente por ainda estar sentindo os efeitos da quebra da Bolsa. Mas, além disso, tivemos uma outra situação que começou na década passada. Em 1920, tivemos a aprovação da Lei Seca, onde proibia a produção e o consumo de bebidas alcoólicas. Porém, essa medida foi um tiro na culatra. Em vez de diminuir, ela fez aumentar a violência nas ruas e criou as gangues, exatamente nesse cenário que o morcego irá nascer. Ele surge para aterrorizar os criminosos, e essa sua ação podemos relacionar com os princípios do New Deal, implantados por Franklin Roosevelt, que queria instituir uma política de bem-estar social. Aqui, diferente do personagem passado, seu uniforme sombrio condiz com os anos 20 e por ele ser um vigilante noturno. Bom, no fim dos anos 30, temos o início da Segunda Guerra Mundial, e com isso temos novos super-heróis, principalmente o Capitão América. Ele foi criado no mesmo ano em que seu país entrou na guerra, que até então estava neutro, e simboliza a luta contra o nazismo. E é de tal maneira que em sua primeira capa ele simplesmente aparece dando um murro no rosto de Hitler. Ele também proporciona o ideal perfeito do cidadão voluntário, que está pronto para lutar pelo seu país. Propaganda muito utilizada pelo presidente Sam, I Want You for US Army. Aquela velha propaganda dele apontando o dedinho do livro de história. Uhum. Amiga, e as personagens femininas? Bom, pro nosso mundo, tanto real quanto de quadrinhos, ele é dominado pelo gênero masculino. Porém, você tocou num ponto interessante, pois é a partir da década de 40, logo depois das criações do personagem Capitão América, que temos a criação da Mulher Maravilha. Ela é a primeira mulher personagem dos HQs. E ela é tão, vamos dizer assim, ela se torna tão importante que ela é colocada como um símbolo do feminismo, demonstrando a luta pelo direito das mulheres. Isso porque naquela época as mulheres elas tinham estavam começando a conquistar, vamos dizer assim, o mundo, entre aspas. Era o direito ao voto, a escolarização, conquista do mercado de trabalho, mesmo que de certa forma para preencher a falta de homens devido à guerra. Então ela se torna um simbolismo grande e uma vitória já em si com a sua criação. É bem legal. Bom, como desfecho da Segunda Guerra Mundial, temos as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, como já sabemos. Este evento marcou o mundo real e o mundo das HQs. Os novos super-heróis são influenciados pela Guerra Fria, caracterizado pela corrida espacial e desenvolvimento de novas tecnologias, dentre elas os raios gamas. Por isso, essa era vai ser marcada pelo pavor, desconfiança e paranoia dos heróis. Assim, vamos ter início a Era da Prata. De tal modo, temos a invenção do Hulk, herói que nasceu dos experimentos com raio gama, e o Quarteto Fantástico, que foram expostos a raios cósmicos durante uma viagem espacial. Coincidência ou não, no ano da sua criação, 1961, foi aprovado o voo de Yuri Gagarin, um cosmonauta soviético e o primeiro homem a viajar ao espaço. Já em 63, 2 anos depois, temos um novo ideal de heróis. Nessa época, tivemos a luta pelos direitos civis, conhecido como a terceira dimensão dos direitos humanos, com Malcolm X e Martin Luther King, e seus ideais de tolerância racial. Nascem assim, então, heróis dotados de genes mutantes, os X-Men. Outra correlação que podemos fazer são as diferenças entre Xavier e Magneto e os ideais de Malcolm X e Luther King. Esse último tem influência em Xavier, que é adepto a práticas de não violência e a obtenção de igualdade por meios pacíficos, enquanto Magneto, ele recusava a igualdade entre humanos e mutantes e era adepto a práticas violentas. Engraçado que toda vez que eu leio sobre isso, eu lembro muito da época que eu simplesmente chegava da escola, sentava, pegava meu almoço e
assistia, batia o ponto 12 horas. Verdade, era o horário clássico, viu? Eu também fazia isso. Já nos anos 50, temos a ruptura com a Guerra do Vietnã. E apesar das leis internacionais relativas ao direito internacional humanitário, os Estados Unidos simplesmente se muniu de armas químicas, sendo uma das principais e mais conhecidas o agente laranja. É nesse contexto que o milionário Tony Stark vem inspecionar o Vietnã do Norte, um armamento desenvolvido por sua empresa, e acaba sendo raptado pelos rebeldes. Aqui, diferente do filme, para trazer um contexto mais atual, no filme ele vai ser sequestrado por radicais islâmicos. E para escapar, como já sabemos, ele foi coagido a construir uma armadura e assim temos o nascimento do Homem de Ferro. Por fim, no final da década de 60, temos o fim da Era da Prata, começando a Era dos Bronzes, em meados de 1973. Temos aqui então um relaxamento do Código Americano da Ética dos Quadrinhos. Exemplo dessa quebra do código conseguimos ver em Motoqueiro Fantasma, onde temos cenas de violência explícitas. Então, além disso, a principal questão da época foram as questões raciais encontradas em personagens como Pantera Negra. Esse herói traz consigo o nome de um importante movimento negro que lutava por seus direitos. Porém, com a má fama dos Panteras Negras comunistas entre o público branco, a Marvel tentou desassociar o personagem do nome. Em uma participação especial do quadrinho 119 do Quarteto Fantástico, seu nome foi alterado simplesmente para Leopardo Negro. Mas não colou. Realmente, né? Nada a ver. Oh, pois é. Esse herói apareceria lutando contra membros da Ku Klux Klan, ou KKK, e mercenários racistas. Lembrando que foi somente em 64 que uma lei de direitos civis foi promulgada nos Estados Unidos que extinguiu assim as leis de segregação raciais adotadas por alguns estados daquela federação. Bom, é possível, além dessas situações, possível identificar o uso do soft power durante a Segunda Guerra Mundial aqui mesmo pertinho da gente, no Brasil e em sua região América Latina. Pois em 1940, coincidência ou não, vamos dizer que não, o Walt Disney, durante a visita ao Brasil, criou o desenho Carioca da Gema, como primeiramente foi conhecido. Nos primeiros quadrinhos, Zeca vestia trajes de um tipo malandro do Rio de Janeiro. Chapéu, terninho, gravata borboleta e sapato engraxado. Além disso, andava com um guarda-chuva sempre. Bom, eu não sei porque ele andava com guarda-chuva, não entendo a roupa dele, porque Rio de 40 graus não dá. Verdade, viu? O personagem era simplesmente uma extensão da política da boa vizinhança. E os produtores, como uma forma de, vamos dizer assim, passar a imagem do Brasil nesse personagem, procurou selecionar alguns elementos culturais brasileiros. Então, ele era cordial, simpático, malandro, esperto e, de certa forma, indolente. Então, essa afetividade, entre aspas, dos Estados Unidos devia-se também para restringir a expansão dos ideais da Alemanha na Segunda Guerra, visto que Brasil e Alemanha possuíram relações comerciais indispensáveis. Mais tarde, foram contratados outros desenhistas que trouxeram mudança no personagem. Trocou o paletó por uma camiseta, tirou sua gravata e o guarda-chuva e o deixou mais tropical, sensato. A partir daí, então, a gente vai ter uma construção de ligação entre o Brasil e os Estados Unidos que, aos poucos, foi ficando cada vez mais acentuada, principalmente durante a ditadura militar. Bem, além dessa forte influência no Brasil, os quadrinhos também ganharam personagens em outros países da América Latina, como no México, com o Speedy González e o Panchito, que era amigo do Zé Carioca. E também temos o Gauchinho Voador, que fez muito sucesso na Argentina e que também foi criado pela Disney. Exato, é importante a gente observar que esses quadrinhos ele vai disseminar hábitos de vida, aquele velho American Way of Life, e ajudar também na internacionalização de produtos. É muito comum você encontrar pessoas caminhando, qualquer pessoa aí na sua rua usando simplesmente camisas de Capitão América, Homem-Aranha, Pantera Negra, e às vezes tipo, ele pode participar de uma comunidade que a gente chama de comunidade geek, ou ele simplesmente gostei da camisa, conheço o Capitão América lá de longe, mas comprou simplesmente, às vezes não conhece, ou às vezes conhece muito pouco. Então dá para perceber que essas camisas, vamos dizer assim, chamam a atenção simplesmente pelo fato de ser, sei lá, Capitão América.
Bem, e o que queremos demonstrar nesse episódio é justamente essa forma da arte virar um produto e ser utilizada como uma ferramenta do Estado. E assim esse Estado ter mais influência, né, sobre outros. É bem silenciosa, na verdade. Você compra e nem percebe que está, na verdade, contribuindo para isso. Aham, verdade. Então, é uma forma bem mais fácil de penetrar na cultura dos países. Verdade. E aquela forma, né, de você impor, sabe, a sua cultura em um outro local, não deixa de ser uma forma de impor seu poder, né? E acaba que muitas vezes é uma coisa muito. Não é direto, né? É uma forma indireta de demonstrar isso. Bom, já estamos ao fim do episódio. E como o padrão dos nossos programas, deixaremos algumas indicações. Manda ver, Brena. Eu vou indicar a revista Pano de Fundo, além de ser uma indicação legal, também foi utilizada para a gente produzir esse episódio. Vou indicar mais especificamente a matéria Os Super-Heróis nas Relações Internacionais, de João Marcos Lins, e também a dissertação de Fábio Guerra, Super-Heróis, Marvel e os conflitos sociais e políticos nos Estados Unidos. E você, Ellen? Bom, eu também vou botar mais duas. São pequenos porque são também artigos, dissertações. A primeira é Como a História Inspirou os Super-Heróis, de Marcos Moretti e Tiago Lincoln. E a segunda é História em Quadrinhos, um olhar histórico, de Rodrigo Moraes Cunha. E esse foi o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado. É um assunto um pouco diferente, mas que a gente consegue sim fazer essa ligação com relações internacionais. Eu me despeço por aqui, obrigada por escutarem. E não se esqueça de seguir nossas redes sociais, o Twitter, o Instagram, ambos são Dicotomia_Cast. É isso aí, gente. Tchau, tchau.